Pessoal, para quem gosta de acompanhar a política aí, você deve ter aqueles comentaristas que você gosta mais e tende a seguir mais um do que o outro, até porque às vezes as linhas de raciocínio batem, a forma da pessoa se comunicar é a forma que você gosta de ver, então tudo isso são fatores que levam a você acompanhar aí um determinado comentarista, seja da Jovem Pan, CNN, Globo, qualquer um que tem aí a sua linha de raciocínio. Se bem que hoje eu acho que poucos de vocês que me seguem acompanham a Globo. Mas hoje a gente passou por um susto, né? O Piperno, que é comentarista, assim como também o Pilhado, postaram nas suas redes sociais um momento em que o Piperno está se recuperando logo após um mal súbito que ele passou. E aí, o Tiago Asmar, conhecido como Pilhado nas redes sociais, escreveu o seguinte: o Piperno passou mal hoje no programa e poderia ter acontecido algo muito sério, de acordo com médicos, princípio de AVC. Graças a Deus, falei ao vivo para ele sair e não deixei continuar no programa. E agora sigo com ele no hospital e só sairei com ele recuperado. Muitos acham que não nos gostamos por ele pensar politicamente diferente de mim, mas adoro esse cara e foda-se que pensamos diferente. Cuidem de seus amigos, porque um dia eles cuidarão de você. E o melhor, Piperninho já tá bem melhor. Sabe, eu peguei isso aqui para fazer um ponto de reflexão mesmo, das divergências políticas e dos pontos antagônicos que você tem nas divergências políticas. Eu tenho amigos que defendem hoje a esquerda e que são amigos, grandes amigos. Mas, do ponto de vista político, a gente evita falar, porque a gente sabe que somos completamente diferentes. Eu prego uma coisa enquanto ele acredita em outra. Então, não dá para ser uma discussão tão aberta. Às vezes, uma coisa que você fala desagrada e tudo, mas você não pode deixar o ponto de humanidade, o ponto de preocupação com o próximo, vir à tona e ser maior do que essa discussão política. Era o que hoje o presidente da República, o Lula, deveria pregar. Ele prometeu isso durante a campanha e não fez. E não vai fazer, porque ele nunca foi o tipo de pessoa pacificador. Essa história do nós contra eles, isso contra aquilo, nasceu na administração do PT. E aí, gente, é claro que não poderia ser diferente. Mas ainda existem pessoas sensatas, como é o caso aqui, que colocam as divergências de lado e sabem muito mais colocar o ponto da humanidade acima do ponto de vista político. Embora, é lógico, política você tem que estar sempre bem antenado. Mas vamos lá. Já que a gente falou de Piperno, já que a gente falou sobre isso, eu peguei uma publicação dele, tá? E eu achei interessante e é assim que eu penso. Se você não concorda, você rebate com argumentos. O Fábio Piperno, ele publicou o seguinte, isso aqui falando sobre a guerra de Israel, você sabe que a gente está fazendo uma cobertura completa sobre isso, ele escreveu o seguinte: antissemitismo e islamofobia são doenças graves. Da mesma forma que ser a favor da independência da Palestina de modo algum significa apoiar o que o Hamas faz, grupo terrorista e assassino. Eu gostei muito da postagem dele, mas, entretanto, todavia, contudo, vou refutá-la. Por quê? Aqui ele diz o seguinte: olha, você ser antissemita contra judeus é uma doença grave, mas você ser islamofóbico é uma doença grave na mesma proporção. Não, não é. Não, não é. E eu sei que é polêmico o que eu estou falando. Por quê? Porque quando você pega o antissemitismo, e aqui eu estou falando historicamente, tá? Quando você pega o antissemitismo, ou seja, a fobia aos judeus, pregar o fim dos judeus, vamos pegar da Segunda Guerra para cá. Quantos milhões de judeus não foram mortos, dizimados, destruídos? Então, vamos pegar do ponto de vista aqui. O que já aconteceu com os judeus até agora? Quantos foram assassinados? Agora, vamos pegar o ponto de vista contrário. A tal islamofobia. Quantos
povos originários do Islã foram assassinados, foram perseguidos no contrário, ou seja, as pessoas partirem para a perseguição dos grupos árabes, do grupo Islã. É totalmente desproporcional uma visão e a outra. Agora vamos levantar ainda mais essa discussão. Quantos massacres foram promovidos pelos judeus? Ou por grupos ligados aos judeus? Agora eu te pergunto, quantos massacres ou atos de terrorismo foram promovidos por esses grupos islâmicos? E aqui eu estou falando Hamas, Hezbollah. E aí? Então, é totalmente desproporcional. Não dá para falar que é a mesma coisa. Se bem que qualquer tipo de fobia, qualquer tipo de ação que você prega o fim de um país é crime e é errado. Só que assim, não dá para você equiparar aqui os pontos e falar, tá, Israel é a mesma coisa do povo palestino, é a mesma coisa. Não, não é. Tá? Então me desculpe, meu ponto de vista é que não é. Não é. Então, se você pegar historicamente e vir buscando de lá para cá, quantos ataques terroristas Israel já promoveu, querendo causar o terror? E os grupos como Hamas, Hezbollah, e aí? Então, é bem diferente. Vamos lá. Bora falar aqui sobre um assunto local. Vocês sabem que eleições de 2024 já estão chegando, tá? Já começou os preparativos, está tudo indo a todo vapor. E aí a gente, às vezes, para e pensa, só importa a eleição do deputado, senador, e a partir de agora, né? Porque olha só, depois do Bolsonaro, antes o pessoal votava e nem lembrava quem era o voto dele para deputado, ele só lembrava quem era o voto para presidente. O resto ele não lembrava. É um santinho que alguém entregou, é uma coisa ali que alguém pediu para falar. Você lembra disso? Você só via falar de um ou outro político no jornal. Depois de Bolsonaro, isso mudou tudo. Então, o ódio a Bolsonaro não é à toa, tá? Porque ficou muito mais difícil fazer o que eles bem entendem. Então, a gente pensa só nisso. Mas e agora? Só importa agora os deputados, senadores, governador, só importa isso. Tá, mas não é bem assim. E os prefeitos? Dá uma olhada. Essa matéria aqui é de Bombinhas, tá? Esse jornal aqui, o jornal local, prefeito de Bombinhas é alvo de denúncia do PSOL após abrir espaço para projeto pré-militar nas escolas. Ele afirmou que prefere ver as crianças seguindo o aprendizado cívico-militar do que vê-las na rua ou na praia usando drogas. Aí você vai ver a diferença aqui, ó. O prefeito de Bombinhas abriu espaço para que as crianças da rede municipal de ensino aprendam no contraturno escolar, ou seja, fora do período escolar, valores de hierarquia, disciplina, respeito a símbolos nacionais, valorização da família, ordem, ética e civismo. E aí, não podia ser diferente. O PSOL e outros partidos de esquerda fizeram a denúncia no Ministério Público contra o prefeito, acusando ele de doutrinação neofascista, e entraram com essa denúncia no Ministério Público. Em resposta, o prefeito afirmou que prefere ver as crianças no aprendizado cívico-militar do que na praia usando drogas. Ainda, segundo o Paulinho, que é o prefeito, a iniciativa não recebe um centavo de dinheiro público da prefeitura, apenas cede o espaço e os pais decidem se inscrever ou não seus filhos, nem é obrigatório. Vemos os excelentes resultados no currículo escolar das crianças que tiveram a oportunidade de um ensino em um colégio cívico-militar de Santa Catarina. Aliás, é um sonho antigo termos em nossa cidade uma escola neste modelo. Essa denúncia me faz ter ainda mais vontade de correr atrás. Bombinhas tem a melhor nota do IDEB entre os 12 municípios de nossa região, desde o Vale do Rio Tijuca e a Costa Esmeralda, e isso não é à toa, garante o prefeito. Isso aqui é o retrato perfeito, é o exemplo perfeito de como deve ser e de como tem que ser a atuação de um prefeito. Afinal, a resposta é simples. Você prefere ver o seu filho no contraturno usando droga na praia ou aprendendo critérios de hierarquia, respeito à família? O que é? E para essa turma do PSOL, para essa turma de esquerda, respeito à família é fascismo.
Para essa turma da esquerda, respeitar a família é ser fascista. Olha só o quanto eles deturpam a situação. E essa turma da esquerda acha que defender Hamas é revolução. Você consegue perceber o quanto isso é cretino, o quanto isso é medonho? Não pode ser assim. Não pode ser assim. Eles querem desestabilizar todas as regras de uma família sólida. E a família é a base da estrutura, tá, de um país. Poucos países desenvolvidos que realmente têm uma estrutura desenvolvida de país vão pregar contra a família. E olha que isso aqui é uma política, uma estrutura que vem há tempos sendo implementada por vários países da esquerda, e nem todos pregam isso, sabe? É um verdadeiro absurdo, é um verdadeiro absurdo mesmo, tá? Então, esperamos que a gente comece a fiscalizar um pouco mais o que acontece nos municípios, porque a base é ali, a ponta que atinge o cidadão é ali no município. Última matéria que eu quero tratar com vocês, tá? A matéria do jornal Metrópolis, do Paulo Capelli, como o ministro da Justiça Flávio Dino convenceu Lula a assinar a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, e destacar os militares. Inicialmente, Lula refutava a garantia da lei e da ordem para reforçar o papel de militares na segurança pública, mas o Flávio Dino o convenceu. A gente precisa lembrar de uma coisa aqui muito, mas muito importante. Que Lula disse que não vai utilizar os militares em favelas para combater bandidos. Mas essa fala pegou tão mal, mas tão mal. A segurança pública está sendo tão mal vista, mas tão mal vista, que o Lula tinha que tomar uma medida, tinha que agir. E aí, no final das contas, a gente foi acompanhando, a gente viu aqui, o Lula teve que ceder a GLO. Mas olha aqui, isso aqui é que eu chamo de placebo. Inicialmente, Lula não queria assinar o decreto para estabelecer uma garantia de lei e de ordem e, dessa forma, reforçar o papel de militares na segurança pública. Ou seja, o Lula não queria dar vista de que os militares são imprescindíveis para a segurança pública. O presidente dizia que não colocaria homens do exército nas ruas e nas favelas para combater bandidos, tá? Metrópolis aqui omitiu aqui, né? Temia que os confrontos entre militares e civis respingassem no governo federal. Vocês entenderam isso aqui? Entre salvar a população, atender o pedido de socorro do governador do estado e tirar a população das mãos da criminalidade, é preferível resguardar a imagem do governo, não colocando militares combater bandidos civis. Deu para ser bem claro se realmente esse povo está preocupado com a população? E aí, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, não fez então fez a ponderação que mudou a opinião do Lula sobre a GLO. E o que ele falou? Disse que a medida poderia ser segmentada sem a necessidade de implementação em todo o território do Estado e que fosse implementada somente nos portos e aeroportos. Assim, lugar onde o Exército já tinha que agir. Ou seja, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui os militares num lugar que já é nosso, já tem que atuar. A gente não confronta bandido, nós não vamos pôr o militar para confrontar bandido igual você quer. E aí, a GLO acontece. A gente finge que está fazendo alguma coisa que vai resolver o problema da segurança pública. Os jornais vão repercutir isso positivamente para o governo, pelo menos os militantes de esquerda, e fica por isso mesmo. Ou seja, uma bela, boa e velha demagogia, uma coisa que não vai resolver o problema do cidadão que está na ponta do fuzil do bandido, com medo de sair de casa para poder ir trabalhar. Essa é a grande realidade, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial aqui do nosso canal. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho a gente tem mais um editorial aí para vocês, às 7 horas da noite. E é domingão, é sábado, a gente vai estar aqui te visitando. Eu tenho que te agradecer por estar me recebendo na sua casa mais uma vez. Pedir desculpa pelos erros. Sabe, nem sempre a gente vai concordar com tudo. A beleza da democracia, da dialética é essa, tá?
Tem uma fala do Cortella, nem sei se é do Cortella, mas eu ouvi o Cortella falando isso, tá? Que eu acho incrível. Quando você vem com 2 pães, para você ver que a discussão, o debate, as ideias, às vezes são mais importantes que os pães, né? Quando você vem com 2 pães, cruza na metade do caminho e troca um pão com o seu amigo, igualmente, cada um sai com um pão. Quando você vem com ideia, cruza com um conhecido seu na metade do caminho, troca as ideias, cada um sai com 2 ideias. Então eu entendo que as ideias se somam. Então é por isso que às vezes, mesmo você discordando de mim ou mesmo eu discordando de algum comentário que você põe, a gente para pensar e fala: olha, faz sentido, tem razão, e a gente vai somando as ideias. E é por isso que eu visito você todos os dias. Todo dia eu venho aqui te encher o saco 5 vezes por dia na sua casa para a gente poder trocar ideias e aí a gente poder sair um pouco mais evoluído, né? Dessa vida que é tão passageira, tão rápida, mas deixa a marca daquilo que a gente aprende, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente luta para deixar de legado aqui, seja para os próximos, ou seja, para o máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. Até o próximo editorial.